Então, muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Boa tarde. Ok. Pensei que antes de pregar já se tinham todos embora. Muito bem. Eu realmente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite que me foi formulado pelo Helder e agradeço também a todos vocês que estão aqui nesta tarde, neste local magnífico, que eu já não vinha aqui há cerca de 20 anos. De maneira que foi um pouco difícil chegar aqui, porque nós viramos antes da ponte e metemos ali por aquela ruinha e, entretanto, aquilo começou a apertar e as selvas começaram a aparecer e eu estava ali mesmo perdido. Entretanto, chegamos ao meio de uma rua que subia muito, quase até ao céu, e outra que descia bastante, quase até ao inferno. E eu perguntei, bem, eu sei que o Palhal é um sítio abençoado, vamos pelo céu. E então subi, mas entretanto o carro já não avançava mais e tive que telefonar ao Helder. Helder, estou perdido. Ele disse-me, já passaste a ponte? E eu, qual ponte? Entretanto, eu tinha virado ali numa zona que tem acho que uma taberna, pelo menos chama-se assim, é um cafezinho, e ele disse-me, não, estás longe, não é por aí. Tive que voltar para trás. Entretanto, a minha filha já tinha ido remover as selvas e nós lá voltamos. E graças a Deus estamos aqui, é um prazer, mais uma vez, como disse, estar aqui no vosso meio e dar continuidade a este estudo da carta de São Paulo a Timóteo. E realmente esta, como penso, não sei se já foi dito, mas sabem que é a última carta de Paulo que escreveu. Na realidade, talvez não tenha sido ele que escreveu, porque ele estava preso. Ele talvez tenha ditado esta carta. E o apóstolo Paulo, que talvez escreveu esta carta, ou pelo menos ditou-a cerca do ano 67 ou 66 depois de Cristo, é uma carta bastante importante, porque ele sabia que ia partir, ele sabia que ia morrer, o apóstolo. Então, esta é uma espécie de um testamento, é uma espécie de últimas palavras. E todos nós sabemos que uma pessoa que está diante da morte e que sabe que vai morrer, as suas últimas palavras carregam um significado muito profundo. Então, esta epístola, que pertence às chamadas cartas pastorais, embora alguns não concordem, que é a primeira e a segunda Timóteo e Tito, são dirigidas, em princípio, de uma forma muito particular aos líderes, aos servos de Deus que ministram a palavra, aos anciãos e também diáconos, mas também, de uma forma geral, é uma epístola que fala muito ao nosso coração. E ela foi escrita como um alerta contra as más doutrinas e um princípio que Paulo queria estabelecer de voltar à sã doutrina. Ele estava preso em Roma, não no conforto de uma casa, como esteve da primeira vez, mas talvez numa masmorra, talvez acorrentado de mãos e pés, e ele estava ali a sofrer, mas estava alegre, porque ele sabia que a sua carreira estava a chegar ao fim e ele tinha cumprido com esta carreira. E Timóteo, que tinha acompanhado Paulo na sua jornada, penso que pelo menos 15 anos, ele acompanhou o apóstolo Paulo, e ele, aliás, tinha uma ternura muito grande, o apóstolo Paulo, por Timóteo. Ele trata-o por meu filho. Terá sido o apóstolo que terá levado Timóteo aos pés de Cristo. E então ele escreve esta carta, esta última derradeira carta. E vamos ler então a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, segundo a Timóteo 1, 13. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, dentre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho querido, estamos aqui neste belo lugar, Senhor, agradecidos pela Tua palavra. Te louvamos por cada vida que está aqui também, Senhor. Sabemos que podemos contar com a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estás aqui para falar ao nosso coração, Senhor. E eu peço que Te venhas Te manifestar e que cada vida que está aqui, Senhor, possa compreender o quão este Evangelho que tem chegado até nós é tão precioso e quão importante, Senhor, nós guardarmos, conservarmos e anunciarmos este Evangelho, Senhor. Faz a obra pelo Teu Espírito Santo. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. O tempo da minha partida está próximo, dizia o apóstolo Paulo neste Evangelho. Mas ele também diz na parte final: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está guardada a coroa para mim. O apóstolo Paulo tinha a convicção que trabalhou muito e que fez muito pela obra do Senhor, pelo Evangelho. E este Evangelho tem chegado até nós. E nós, por um lado, somos convocados a guardar, a conservar este Evangelho que tem chegado até nós. São as palavras sãs que curam, como eu intitulei esta comunicação. Mas também, por outro lado, somos convocados e desafiados a anunciar, a proclamar este Evangelho que tem chegado até nós. Então, eu dividi em duas partes este primeiro sermão e vamos falar então da primeira. Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso. Ele seria um dos anciãos da igreja. Timóteo era um pastor. Era um pastor jovem. Era um pastor tímido. E também era um pastor doente. E é interessante que estas características de juventude, de timidez ou introvertido, ele seria assim, fruto do seu feitio, fruto da sua personalidade, e também o facto de estar doente, conforme nós lemos, talvez não façam o quadro típico de um ancião, de um pastor, de um líder que nós às vezes temos na nossa mente. Parece que há aí círculos evangélicos que dizem que um líder tem que ser uma espécie assim de um superstar, de um super-herói. Nunca pode ficar doente. Tem que estar sempre a rir. Tem que estar sempre contente. Tem que ser a pessoa que nunca adoece. Tem que ser a pessoa que nunca tem problemas. E quando isso acontece, há algum mal ele está, ou algum pecado ele fez. Há círculos, que eu sei que não são estes aqui, que pensam assim. É o pastor que nunca falha. É o pastor que nunca tem problemas, que nunca tem dificuldades, que nunca enfrenta desemprego, nunca enfrenta circunstâncias complicadas. Mas isto, segundo a palavra de Deus, é mentira. Timóteo era jovem. Timóteo estava doente. Timóteo lutava com grandes dificuldades interiores, internas, de personalidade. E ele tinha uma igreja nas mãos, juntamente com os outros anciãos, para liderar. Então o desafio do apóstolo Paulo, no versículo 13, é este.
conserva o modelo das sãs palavras. Versículo 13. O mais importante para Timóteo ouvir era ele preservar este padrão, este modelo das sãs palavras que Paulo tinha passado. Eu já disse que ele tinha andado com Paulo cerca de 15 anos. E ele tinha ouvido muito Paulo falar. Ele tinha sido companheiro de luta. E o líder bom é o líder que guarda o modelo que recebeu dos seus antepassados. Irmãos, temos uma história. Irmãos, temos alguém que já nos falou o Evangelho. Nós às vezes somos, especialmente os jovens, somos muito contra a tradição. Mas deixem-me dizer isto. Paulo está aqui a evocar a tradição apostólica e para o jovem apóstolo não se esquecer dessa tradição. Quando digo apóstolo, digo missionário, digo evangelista, digo pastor. As heresias estavam a aumentar. Os apóstatas também. Versículo 15 denota isso. Alguns já tinham abandonado a carreira cristã. Muitas igrejas estavam a enfraquecer-se. Era preciso voltar e conservar firme o fundamento apostólico. Quando diz aqui conserva o modelo, este modelo é um padrão, é uma espécie de esboço, é uma espécie de tábua, de estrutura de trabalho, onde tudo assenta. Eu trabalhei em arquitetura cerca de 27 anos. Agora não é a minha área, mas trabalhei durante muito tempo. E todo o projeto normalmente tem um esboço, tem uma estrutura básica pelo qual nós trabalhamos e que depois dá origem a um projeto definitivo e esse projeto dá origem depois a uma casa, um prédio, ou um estabelecimento comercial, seja o que for. Mas não há edifício que seja construído sem este esboço inicial, sem esta estrutura. E é a partir desta estrutura que tudo o resto avança. Paulo está aqui a dizer ao jovem Timóteo, não te esqueças do fundamental, da estrutura, do modelo, do padrão. Conserva. Infelizmente ainda há hoje muitos cristãos evangélicos que são contra a sistematização da fé. E isso para mim faz uma confusão terrível. São contra as escolas teológicas. São contra os congressos. São contra nós estudarmos em profundidade a palavra de Deus. Mas deixem-me dizer isto. A teologia sistemática é muito importante para cada um de nós. Precisamos perceber o padrão geral das Escrituras. E é isso que a teologia sistemática, no fundo, faz. Dá o esqueleto da nossa doutrina. É certo que existem várias teologias, mas compra várias. Estuda várias. E olha para a palavra de Deus e tira as tuas conclusões. Segundo a Timóteo, é um alerta para voltarmos ao Evangelho que nos foi confiado. Afinal de contas, é o tema deste congresso, não é? É a lembrança para conservarmos a fé e o amor que vem até nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos falar mais as sãs palavras que curam do que as más palavras que adoecem. Estamos rodeados dessas palavras. Ligamos a televisão, vamos à internet e somos bombardeados de más palavras, de maus conceitos. Mas aquilo que liberta, aquilo que dá vida, aquilo que dá saúde, são as sãs palavras. As sãs palavras do Evangelho. As palavras que libertam, que curam, que transformam. Versículo 14 diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Este depósito é o tesouro do Evangelho, que foi implantado em nossos corações. 2 Coríntios 4:7, querem abrir rapidamente? 2 Coríntios 4:7. É um bocadinho só mais à frente. Mais atrás, peço desculpa. Quem quer ler? Alguém quer ler?
Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro em vasos de barro que nós recebemos, esta herança que nos foi perpassada, este tesouro é o Evangelho. E é o Evangelho das boas novas. É o Evangelho que salva. E este tesouro deve ser conservado, guardado no nosso coração. E ele foi implantado em nós. Mas a excelência do poder é de Deus e pertence a Ele. Nós vamos falar já nisso a seguir. É muito importante perceber isto. Esta guarda conjunta que temos deste tesouro. Por um lado, nós temos que conservar e guardar no nosso coração este tesouro. Somos fiéis depositários dele. Por outro lado, nós vemos que é Deus que guarda este tesouro em nós. Como diz 2 Timóteo 1,12, cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Sabemos em quem temos crido. Será que tu sabes em quem tens crido? Tens convicção espiritual? Tens convicção doutrinária? Quando fazem perguntas, tu sabes dar aquelas respostas da Bíblia que as pessoas precisam ouvir? Este versículo de 1 Coríntios de 1,12, 2 Coríntios 1,12, foi realmente a base lá na nossa igreja do discipulado. Já fizemos mais de 7 cursos deste discipulado. E neste discipulado nós procuramos dar as bases de fé aos recém-convertidos ou às pessoas que precisam deles e que querem fazê-lo. E de facto é importante nós termos convicção daquilo que nós queremos. A convicção real de eu sei em quem tenho crido. Eu sei que creio da Bíblia. E porquê que creio? Eu sei que creio em Deus e porquê que creio? Eu sei que Jesus é o meu Salvador e porquê que Ele é o meu Salvador? E esta convicção que vem da Palavra de Deus, que vem do estudo, que vem da meditação, é muito importante nós a termos. Dos versículos 15 ao versículo 18, para avançarmos, que o tempo também avança, da nossa passagem de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo lamenta aqueles que fugiram dele e do Evangelho. Ele faz aqui um lamento. Eles apartaram-se do apóstolo Paulo. Ele não explica aqui as razões. Talvez eles envergonharam-se do apóstolo estar preso. Talvez eles temeram por causa da sua própria vida. Foram cobardes. Talvez eles não se identificaram com este Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Na realidade, eles foram amigos da onça, como nós costumamos dizer. Amigos que desertaram. Amigos que viraram as costas precisamente quando o apóstolo mais precisava deles. Mas eles estão aqui referidos. Mas também há outro amigo que não virou as costas. Como é que ele se chamava? O versículo 16 diz, Onesíforo. E não só ele, mas a sua casa. Ele não se envergonhou das suas cadeias. O apóstolo Paulo diz. E ele visitou, ele esteve com ele acompanhou. E aqui o apóstolo refere isto, realçando que Onesíforo deve ser o nosso exemplo. Devemos ser onesíforos. Rei do nome. Mas é mesmo assim. Pessoas que não abandonam os seus amigos em tempos de dificuldade. Lembra-se o apóstolo Paulo chegou a Jerusalém e ninguém o recebeu porque temiam. Aquele que perseguia a igreja tinha-se convertido e dizia que agora estava mudado. Mas eles lá em Jerusalém temeram e não receberam assim de braços abertos. E então ele foi-se embora. Mas há um homem que o vai buscar. Como é que ele se chamava? Barnabé. O filho da consolação. O homem do incentivo. O homem que não desiste e que vai à procura daqueles que estão afastados. E este Barnabé vai à procura de Paulo e vai buscá-lo até Antioquia e eles fazem ali um trabalho tremendo. Muitas vezes, alguns têm sido de escândalo para o Evangelho. Nós possamos ser como Onesíforo, que apoia os líderes quando eles precisam. Possamos ser Onesíforo, que vai visitar nas cadeias, na dificuldade, quando o teu irmão ou a tua irmã está a precisar disso. Amém? Vamos avançar.
A segunda parte, o apóstolo do versículo 1 ao versículo 13, que nós lemos no capítulo 2, ele vai passar para mais algumas orientações a Timóteo, a cada um de nós. E no versículo 2, que é um versículo muito importante da carta, ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, Timóteo, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. O grande alvo do líder, do cristão, do servo de Deus, é partilhar o Evangelho. Não é só receber o Evangelho, é partilhar as boas novas do Evangelho. E aquilo que o apóstolo está aqui a dizer é isto. Timóteo, tu já ouviste de mim. Agora eu vou partir, vou morrer. A responsabilidade vai ser tua. E a responsabilidade que tu tens, tu, que estás aqui esta tarde, e eu também, é nós ensinarmos e partilharmos e passarmos o testemunho a outros. E esses outros serem ensinados a partilhar o testemunho também a outros. Este Evangelho que nós recebemos da graça, este tesouro que está em nós, que nós devemos guardar e preservar, deve ser passado. Deve ser perpassado. E então ele no versículo 1 diz: fortifica-te interiormente com a graça de Deus. Porque nós não conseguimos partilhar este Evangelho se não estivermos cheios da graça de Deus. Então, quando estamos cheios da graça de Deus, falamos da graça e de graça. E também dependemos da graça. John Stott diz uma frase interessante: não dependemos da graça de Deus somente para a salvação, também dependemos dela para o serviço. Nós dependemos da graça de Deus para tudo, para viver. Quando estamos doentes, dependemos da graça de Deus. Para sermos salvos, é pela graça, não pelas obras. Para vivermos a vida cristã, pela graça. Para servir na igreja, para louvar, para cantar, para ofertar, pela graça de Deus. Da graça recebemos, da graça damos. Então a vida cristã é uma vida de graça. Amém? Amém. Por isso Paulo falou a Timóteo. Timóteo devia falar a homens fiéis. E esses homens fiéis deviam saber e perceber que deviam falar também a outros. E é por isso que nós estamos aqui, queridos irmãos e irmãs e jovens. Nós chegamos até aqui porque alguém nos falou do Evangelho, da graça de Deus. E o Evangelho tem que continuar. E para o Evangelho continuar, queridos jovens, vocês têm que falar este Evangelho a outros. A seguir, Paulo, destes versículos 1 e 2, vai usar de 3 metáforas para demonstrar qual é a atitude do líder, qual é a atitude do cristão também. E ele vai usar 3 metáforas, 3 ilustrações muito conhecidas daquele tempo e também, num certo sentido, nossas, que é o soldado, o atleta e o lavrador. Ele começa no versículo 3 a dizer: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita ou que batalha se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, embora este versículo esteja mais relacionado com o atleta, como vamos ver. Então, o versículo 3 e 4 fala do soldado. O soldado que é chamado, que é convocado para obedecer ao seu capitão, ao seu sargento, e ele tem regras. Eu, quando fui, não fui à guerra, mas fui à tropa. A maior parte dos jovens aqui nem sabem o que é isso, mas a minha filha recentemente foi dar os sinais, não é? A fazer aquele registro. E agora as meninas também vão. No meu tempo eram só os rapazes. Isto está a mudar muito. E de qualquer forma, quando eu andava lá na recruta, nós éramos ensinados com o protocolo do exército. E um deles era usar uma boina. E eu nunca gostei assim muito de chapéus. E então quando saíamos era obrigatório colocar aquilo. E eu uma vez esqueci-me. E o sargento passou por mim e com as suas mãozinhas amorosas bateu-me assim na cabeça. Nunca mais me esqueci do boné. A guerra é assim. Às vezes dói. Mas
Irmãos e irmãs, queridos jovens, vemos aqui a ilustração do líder, do cristão, que tem que ser como o soldado. Em que sentido? No sentido de serviço, no sentido de obediência, no sentido de servo, que está disposto a sofrer. Porque ir para a guerra, aquilo não é coisa fácil. Eu não fui para a guerra, mas mesmo na recruta já não era fácil. Andar ali às voltas na Marcha Unida. E não só, a correr, a cansar-me. E a vida cristã, por vezes, torna-se cansativa. Mas o nosso chamado é esse, irmãos e irmãs. É nós corrermos, não desistirmos, não olharmos para trás. Não andarmos aos tiros uns aos outros aí, mas olharmos para o nosso Senhor, para o nosso capitão. Tem uma música, o nosso capitão é Jesus, não sei se vocês conhecem. Alguns, ok. Mas então, o soldado, o servo de Deus, tem que estar disposto a sofrer e a agradar o seu Senhor. E também sem andar distraído com outras coisas, como diz aqui a passagem, versículo 3 e 4. É muito fácil nós andarmos enredados com as coisas que nos rodeiam. Tantas coisas que nos enredam. É o trabalho, é o dinheiro, são as telenovelas, sei lá, tanta coisa. São as séries, tanta coisa que nos enreda. Irmãos, o soldado tem um alvo, é agradar ao seu Senhor. O cristão também deve ter esse alvo. Em segundo lugar, o atleta. Diz a revista atualizada, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então há aqui uma referência ao atleta dos jogos gregos antigos, que só tinham um objetivo. E era um objetivo para nós talvez um pouco vão, porque eles não corriam por causa de dinheiro, não corriam por causa do ouro, isso foi mais tarde, por causa de uma medalha, não. Eram umas folhas, às vezes de louro, às vezes de oliveira. Eram umas folhas. E essas folhas eram o alvo do atleta. E eles corriam e esforçavam-se naqueles jogos só por causa daquela coroa de folhas de oliveira. E também treinavam muito, esforçavam-se e trabalhavam por causa disso. O que é que nos faz correr no Evangelho? O que é que nos faz lutar? O que é que nos alegra na obra de Deus? Somos chamados a correr, a não olhar para trás. Mas a correr por uma coroa imperecível. Uma coroa muito mais gloriosa do que a melhor das coroas. O atleta, o cristão deve correr não contra os outros, mas de uma forma legítima, tendo em vista a recompensa celestial. Por último, o apóstolo fala aqui no versículo 6 do lavrador ou agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu não sei se alguns que estão aqui já trabalharam ou trabalham no campo. E eu, quando era jovenzinho, ajudei a minha avó a semear umas batatas. Mas a abrir aqueles roços, aqueles regos, como ela dizia, aquilo dava trabalho. Já alguém aqui plantou batatas? Graças a Deus, há aqui agricultores e lavradores. Dá trabalho, não dá? Não? Então, com o tempo quente, aquilo... Chega-se ao fim do 10º roço, ou rego, não sei como é que aqui se chama, e aquilo já estamos ali a suar. Eu tenho um limoeiro lá no meu pequeno jardim, e aquilo tem-me dado trabalho, porque ganha uma bicharada, e eu estou sempre a cortar os ramos, estou sempre a podá-lo. Parece que quanto mais eu o corto, mais ele cresce. E depois também temos uma relvazinha. E aquilo dá trabalho. A minha filha mais nova, a Jéssica, que está aqui comigo, eu comecei-lhe a pagar, e não vou dizer quanto é, nem lhe perguntem, por favor, que eu uma vez fiz isto na igreja e vieram falar comigo, Jorge, não tens vergonha. Portanto, não lhe perguntem, por favor, quanto é que eu lhe pago. Mas não é pelo dinheiro, é para ela aprender a trabalhar, irmão. E então, ela já percebeu que aquilo dá trabalho. Já percebeu que aquilo custa.
Não foi, Jéssica? Sim. Ela confirma. Paulo era um homem de trabalho no Evangelho. E não só no Evangelho. Porque ele também tinha um trabalho secular. Irmãos dos irmãos, anciãos que estão aqui e que trabalham. Irmãos, isto para nós custa. Amém? Toma, né? Isto custa. Estar na igreja, dar estudos bíblicos. Agora corta essa parte, por favor. Preparar sermões. Aconselhar pessoas. E segunda-feira de manhãzinha ir trabalhar. Para o trânsito. Aturar clientes chatos. Essa parte vai ser cortada. Isto não é para todos, irmãos. Mas Paulo diz, eu trabalhei mais que todos. Lá em 1 Coríntios 15:10. Ele tinha a noção de que aquilo que fazia era mais do que os outros estavam a fazer. E ele, quando diz isto, não está, olha, está-se a gabar. Não, irmão. Estava a ser sincero, estava a ser honesto. Eu estava a perceber que estava a fazer o que tinha que fazer. A vida é um campo de batalha. O palco é a nossa alma. O campo é o mundo e as pessoas à nossa volta. Todos nós temos algo a trabalhar. Quanto mais não seja a nossa alma. Que é o grande palco que é difícil ser trabalhado. C.S. Lewis disse: os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. Irmãos, é mais fácil ficar no banco. É mais fácil não se chatear com as coisas da igreja. Não se envolver no trabalho. Não vir a conferências. É mais fácil. Nem dá muito trabalho. Mas os únicos que ganham as cicatrizes da guerra são aqueles que decidem combater. E vale a pena combater pelo Evangelho, irmãos. Vale a pena. O apóstolo Paulo está aqui a relembrar-nos a todos nós de que vale a pena combater pelo Evangelho. Ele, para terminar, lança um glorioso hino, que eu lhe chamei um hino paulino. E tem aqui gente que canta bem e toca, e é artista. Não é toda. E não sei se ela até tem um hino destes. Às tantas até já fez. Mas é do versículo 11 ao versículo 13. Eu não sei se é um hino muito popular nos dias de hoje. Porque quem é que gosta de morrer? Mas esta morte sugerida no versículo 11, a palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Poderá estar aqui uma alusão ao batismo. E não sei se todos que estão aqui são batizados. E até nem sei se está aqui alguém que não acredita no batismo, sendo cristão. Pois deixem-me dizer que eu acredito no batismo. Eu acredito que o batismo é para os nossos dias. Eu acredito que o batismo é algo, em primeira análise, a ser feito depois da conversão. É o primeiro ato de obediência. Mas isso é o que eu vejo na palavra de Deus. E poderá estar aqui uma alusão ao batismo, porquê? Porque no batismo há uma simbologia muito própria em que nós, quando mergulhamos, nós morremos para nós próprios. Morremos para o nosso eu. Simbolicamente estamos a dizer, eu deixo aqui o meu homem velho e agora ressuscito com Cristo e sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é o que simboliza o batismo. E se este símbolo não é importante para os nossos dias, irmãos, então nada é importante na fé. Então o batismo, talvez sugerido aqui, tem esta propriedade. Romanos, capítulo 6, especialmente, o apóstolo Paulo discorre muito sobre este assunto do batismo, do sepultamento, do morrermos para nós próprios.
e ressuscitarmos com Cristo. Romanos 6, ele vai teologicamente falando muito disto, e não é o tempo também para falarmos disto. Mas só deixar esta pequena nota que nós precisamos perceber que já morremos em Cristo. E que agora não vivemos para nós próprios, mas deve ser Cristo a viver em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus. Gálatas. Fala aqui também, não só desta morte, e tu nunca vais começar a viver verdadeiramente enquanto não morreres. Em perceberes isto. No versículo 12 diz que se sofrermos também com Ele, reinaremos. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que não percebe estes sentimentos. Aliás, os homens, e eu falo aqui contra mim próprio, quando têm um problemazito de constipação, ficam logo muito doentes. Traz-me isto, traz-me aquilo. Minha mulher que está aqui comigo, ela sabe isso. Não é? Vem uma constipaçãozita, nós ficamos logo de cama. Ai, 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 ai. Parece que estamos a morrer. Elas não. Elas têm uma constipação, estão com 39 da febre ali, azar de amamentar o filho, e fazer a comida e tal. E lava mais umas peças da roupa e passa pelo. Não estás com febre, filha? Um bocadinho. São mais fortes as mulheres. Mas nós não. Nós não gostamos de sofrer. Todos nós. Acho que ninguém que está aqui gosta de sofrer. Mas o apóstolo está a dizer, Timóteo, cada um de nós também, se tu sofreres com Cristo, por causa da causa de Cristo, se tu sofreres, talvez injustamente, por causa da tua fé, por causa deste evangelho que tem chegado até nós, lembra-te disto, vais reinar. Irmãos, e este reinar não é aquele reinar vitorioso e triunfante que às vezes ouvimos aí de alguns púlpitos. Porque o reinar não é para agora. O reinar é para o porvir. Agora é para sofrer. O reinar é seguir. Mas saibamos disto, irmãos. As injustiças que nos fazem por causa do Evangelho. As mentiras e as calúnias que nos fazem muitas vezes. As falsidades e as injustiças que muitos líderes nas igrejas sofrem. Não nos entreguem isso ao Senhor. Vai vir um dia que o Senhor nos vai coroar dizendo, olha, por causa disso, estás aqui a reinar comigo. Se o negarmos, também Ele nos negará. E isto aqui, irmãos, é complicado de explicar. O que é negar Cristo? E quando falo negar Cristo, não estou a pensar em Judas, mas estou a pensar em Pedro, que efetivamente negou o Senhor Jesus. E quantas vezes nós, na nossa experiência, tivemos esta atitude? Porque deixamos de falar aos outros que éramos cristãos. E eles precisavam ouvir essa mensagem. Porque não tivemos um comportamento digno nas nossas casas. E os nossos vizinhos perceberam isso e nós estamos a negar a Cristo. Porque não demos a educação que os nossos filhos precisavam. E estamos a negar a Cristo. Porque não pagamos as contas da água e da luz quando devíamos e tínhamos dinheiro. E estamos a negar a Cristo. Talvez eu esteja a ampliar um pouco demais, mas negar a Cristo talvez esteja um pouco mais abrangente do que apenas virar as costas à fé. Irmãos, sofrer, negar, e há uma expressão que os ingleses têm, no pain, no gain, não sei se alguém já ouviu, que basicamente que diz que sem dor não há ganho.
É preciso esforço. E eu tenho aqui uma frase que diz que sem cruz não há coroa. E que nós somos chamados a sofrer pela causa de Cristo. E isto também é Evangelho. E há uma frase muito interessante de Tertuliano, que eu também tenho aqui, estou quase a acabar, que o homem que teme o sofrimento não pode pertencer àquele que sofreu. Tertuliano foi um dos pais da Igreja. E lá no século II, acho eu, agora fiquei perdido. Não apontei. Mas o homem que teme o sofrimento não pode pertencer àquele que sofreu. Eu gostei desta frase. Mas não gosto de sofrer. Mas sem sofrimentos, sem perseverança, sem trabalho, não esperemos grandes resultados na fé cristã. Pensa nisto, diz o versículo 7, jovem Timóteo. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Falta-nos reflexão, falta-nos consideração. Pensa nisto. Há poder no Evangelho. Há poder nas suas palavras. Paulo não se envergonhou do Evangelho, porque ele sabia que ele era o poder de Deus para a salvação. Então, queridos que estamos aqui nesta tarde, neste dia magnífico, neste espaço tão aprazível, lembremos-nos que somos chamados a guardar o Evangelho e a passar o testemunho, a partilhar este Evangelho. Que possamos não só conservar o Evangelho, mas possamos também transmiti-lo aos outros. Amém? Que o Senhor nos ajude.